Achamos que muitas das lendas sobre dragões podem ser, na verdade, histórias sobre o que chamamos de dinossauros. As pessoas diriam que lendas sobre dragões obviamente não são verdade, mas só é óbvio por causa do preconceito de que os dinossauros morreram há muito tempo. Mas quando se tem esse tema universal em todo o globo, em continentes diferentes, em diferentes culturas, em um vasto espaço da história da humanidade, então provavelmente deve haver alguma verdade universal nisso. Dinossauros são usados mais do que tudo para convencer as pessoas sobre os milhões de anos. Mesmo crianças sabem tudo sobre dinossauros. Apenas diga a palavra dinossauro e veja o que dirão depois. Provavelmente dirão evolução. Esses dois conceitos estão sem dúvida ligados. A objeção mais comum que eles encontram é que a Bíblia não pode ser verdade porque a ciência reprovou. Você pergunta, o que isso quer dizer? Eles dizem evolução e os milhões de anos. Se o tecido mole significa o que aparentemente significa, e os dinossauros estiveram aqui recentemente, não houve uma era de dinossauros em que apenas eles viveram há milhões de anos. Assim que você derruba os milhões de anos, não tem tempo para a evolução. Quanto mais estuda sobre dinossauros, mais eles se encaixam na criação e as evidências parecem provar que humanos conviveram com dinossauros e não foi há muito tempo. Essas criaturas supostamente estariam separadas da humanidade por 65, 70 milhões de anos. Mesmo assim, temos pessoas respeitáveis escrevendo em seus livros de história. Foi isso que eu vi, foi isso que eu testemunhei. Uma distribuição BV Filmes. Dragões ou dinossauros? Versão brasileira, Dublamix Rio. Por que escolheu essa? Ah, é uma boa história. Sabe que todo mundo vai falar, né? Tipo o quê? Tem alguma coisa contra o Danny? Ah, deixa de ser boba. Sabe o que eu quero dizer. Não esqueci de Mas mesmo assim eu vou ler. A decisão é sua, não tem nada a ver. Tá bem. Crianças, venham aqui. Tá na hora da história. Sentem aqui. Encontrem um lugarzinho no tapete. Todo mundo tá vendo? Ótimo. Então, crianças, a história de hoje se chama Danny o Dragão. Obrigado por virem. Por favor, percebam que as opiniões expressadas durante essa história são do autor e não representam as opiniões da Biblioteca Monroe ou de sua equipe. Obrigada, Tony. Quer que eu peça formulário de liberação? Era uma vez, pouco tempo atrás, um dragão chamado Danny. Ele morava numa caverna profunda e isolada junto à costa do mar. Um dia, ele caminhou para longe da água e viu algumas casas e pessoas. Curioso, ele chegou mais perto para ver melhor. Dragões. Só a palavra cria várias imagens e a atenção das pessoas vai direto para os dragões. As pessoas querem saber sobre os dragões. Lendas de dragões são absolutamente um fenômeno. Bom, e há literalmente lendas demais para contar. Elas estão em todas as tribos e nações, todo grupo de pessoas. E você tem elas na China, Austrália, África, Europa, América do Norte, América do Sul, em todos os lugares. Dragões são criaturas muito interessantes. E eu acho que não há uma criança ou uma alma tão morta que não fique fascinada com histórias e lendas de dragões. E o que me chama a atenção é que não é uma lenda regional, não é uma lenda dos chineses e de mais ninguém. Não é uma lenda europeia e de mais ninguém. É uma lenda de todo mundo. Uma lenda, é claro, é uma lenda. Um conto de fadas, mas, na verdade, a maioria dos antropólogos vão dizer que sempre que se tem uma lenda ou mitologia, normalmente algo aconteceu para iniciar esse mito. Então o ponto é que há fios consistentes nessas diferentes culturas. Ilhas dos mares do sul, sul do Pacífico, índios americanos e por aí vai. E quando você encontra lendas similares, isso sugere que uma lenda comum viajou ou essas lendas derivam de um antecedente histórico. Olha, se você acredita que são mitológicos, isso apresenta um problema lógico para nós, porque há uma harmonia em todas as lendas de dragões. E é claro que elas podem se tornar sensacionalistas e muitas religiões pagãs agregaram algum tipo de significado para essas coisas. Muitas vezes na mitologia chinesa, o dragão seria responsável pela maré ou então controlaria as águas ou coisas assim. Mas se nós tirarmos o sensacionalismo, nós temos uma criatura bem real no final das contas. E podemos ver isso no mundo inteiro. É um grande réptil com escamas, muitos deles voam, alguns deles não,
mas os que voam têm asas como morcegos. São carnívoros e basicamente podem acabar com você, e é sempre assim, não importa aonde você vai. E isso é extraordinário. Eles parecem com grandes répteis, com longas caudas, com escamas, com dentes afiados, garras, quase sempre 3 garras. Muitos dos dinossauros têm 3 garras como o terópode. Então eu acredito que o que muitas pessoas chamaram de dragões ou traduziram para a palavra dragão realmente reflete uma experiência humana muito difundida entre quase todas as culturas de ter visto, em algum ponto da história, esses répteis muito grandes e assustadores. Você conhece as lendas dos dragões, as histórias desses dragões. Elas sempre falam sobre répteis enormes com dentes afiados, uma coluna espinhosa e eles parecem tanto com dinossauros. É como saber sobre Júlio César ou Alexandre o Grande. Temos que confiar nos registros históricos porque não se pode provar cientificamente que Júlio César existiu. É sempre uma questão de história. Eu acho que com os dragões houve uma ampla disseminação de escritos históricos sobre essas criaturas, incluindo, por exemplo, o calendário chinês, em que se tem 12 animais. E um deles é o dragão. Eu nasci no ano do dragão. Mas todos os animais são tratados como igualmente reais. Então parece que o povo chinês viu uma criatura que chamamos de dragão e que eles chamam de Long. Na verdade, existem muitas lendas com dragões sendo usados para a reprodução. Os chineses têm histórias sobre criações de dragões. Há artefatos mostrando pessoas montando esses animais. É bem notável para muitas pessoas que o povo aborígene australiano tem relatos de seus ancestrais que tiveram encontros com criaturas que hoje qualquer um descreveria como dinossauros, com base na recriação dos cientistas a partir de fósseis. Em um nível pessoal, eu lembro de ter conhecido uma pesquisadora universitária no território do norte, em Darwin, depois de fazer uma apresentação lá há alguns anos. E ela disse que esteve trabalhando com os Laraquia, o povo aborígene local. E eles tinham uma palavra para uma criatura feroz que vivia nos pântanos locais e que costumava aterrorizar os primeiros aborígenes que foram para aquela área de canoa vindo de outra parte do país. E quando essa pesquisadora disse para eles que a palavra claramente significava crocodilo, o povo Laraquia respondeu: "Não, temos uma palavra diferente para crocodilo. Essa outra criatura se parece muito com os dinossauros de seus livros infantis sobre dinossauros." Existe uma lenda indígena chamada O Petrel. E, de acordo com essa lenda, esses enormes pássaros voavam e eles eram capazes de trazer trovões com eles. E, de primeira, isso parece história. Mas se começar a olhar para as evidências, as coisas mudam um pouco. Porque em Black Hill, na Dakota do Sul, a lenda é que esses petréis gigantes voavam até o topo de Black Hill e faziam o seu ninho lá. O que é fascinante é que cientistas acreditavam que essas criaturas gigantes precisavam de ventos fortes para empurrar eles para grandes alturas. E então no oeste, onde há tempestades de trovão, é muito provável que esses pteranodontes pegassem as correntes de ar térmicas das tempestades que levariam eles para o topo de lugares como a Black Hill. Então, de uma perspectiva indígena, que está tentando ver significados nas coisas da natureza, eles iriam olhar para o que eles chamam de petrel e dizer: "Uau, estão trazendo trovões." Mas, na verdade, o que realmente acontece é que as tempestades de trovões trazem os pteranodontes. Isso foi retirado de um livro chamado Depois do Dilúvio, em que ele fala: dinossauros na forma de répteis voadores é um aspecto da vida Welsh surpreendentemente até épocas recentes. Até o começo do presente século, um mito antigo de Penlyn, em Glamorgan, costumava contar sobre uma colônia de serpentes aladas que viviam nas florestas ao redor do castelo de Penlyn. Como Mary Trevelyan nos diz, as florestas ao redor do castelo de Penlyn, Glamorgan, tinham a reputação de serem frequentadas por serpentes aladas e elas eram o terror de velhos e jovens. Um habitante ancião de Penlyn, que morreu há alguns anos, disse que em sua juventude as serpentes aladas foram descritas como muito bonitas. Ele disse que não era uma história velha inventada para assustar crianças, mas um fato real.
Seu pai e tio mataram algumas delas porque eram perigosas como raposas para as aves. O velho homem atribuiu a extinção das serpentes ao fato de que elas eram um terror para as fazendas e plantações. Isso é um pteranodonte, um exemplo de um. E a propósito, nem todos eram enormes com grandes asas. E em Beowulf são descritos 2 tipos diferentes, um com enormes asas, que sabemos que existiram por causa dos fósseis, 10 metros ou mais de envergadura. Mas há outro tipo de serpente alada que era menor, mas era também um perigo, não apenas em Beowulf, mas na Inglaterra e para os índios norte-americanos e índios da América Central. O interessante é que existe um rei escandinavo chamado Beowulf. Existe um poema famoso sobre suas proezas. Se você ler a descrição que ele fez sobre as grandes bestas que ele matou, que estavam aterrorizando as vilas, é uma descrição bem precisa de um Tiranossauro Rex. A maioria das pessoas diz que Beowulf é um mito porque tem todos esses monstros, mas se você ler Beowulf, o poema, ele não fala sobre fadas, magia e elfos. Ele fala sobre o Grendel. Ele está falando sobre um monstro bípede com uma boca gigante, dentes enormes que come pessoas, assim como imaginamos que um dinossauro terópode faria. No Parque Nacional Agache, no Nebraska, vemos estruturas do lado das rochas que se chamam saca-rolhas do diabo. E durante anos, cientistas achavam que as plantas ou algum tipo de planta tenha criado essas estruturas espirais que descem da superfície até uns 2 metros. Mas foi só quando eles começaram a escavar que eles encontraram fósseis de castores. E então eles descobriram que esses castores fizeram tocas em forma de saca-rolhas na rocha. E na linha do tempo evolucionária, esses castores entraram em extinção há uns 30 milhões de anos. Mas o problema com isso é que os índios americanos sabiam muito bem o que esses saca-rolhas eram. E se você perguntasse para um índio Lakota, ele diria que eram tocas de castores. Minha história com a águia Hostes é: os maoris contam uma lenda sobre uma águia gigante. E é fácil dizer, águia gigante que seja. Mas foi verificado e foi publicado, e é verdade. Era uma águia gigante. Então, se eles estavam certos sobre a águia gigante, então talvez os povos estivessem dizendo a verdade em suas lendas sobre outras criaturas também. A maioria das pessoas hoje aceita que os dinossauros foram extintos. E até os criacionistas que leem relatos de contato humano com dinossauros aparentemente recentes diriam: olha, parece que os dinossauros sofreram extinção. No entanto, há registros tentadores desses contatos em décadas bem recentes em vários lugares ao redor do mundo. No Congo, por exemplo, o povo local fala sobre uma criatura que eles chamam de Mukele-Membe. E quando ocidentais chegaram lá com desenhos de criaturas africanas e livros sobre dinossauros, eles apontaram para fotos de hipopótamos ou rinocerontes e o povo respondeu: não, isso não é um Mukele-Membe. E quando mostraram uma foto de um dinossauro saurópode em um livro sobre dinossauros, eles apontaram para um pequeno dinossauro saurópode. Outro exemplo que me vem à mente, o Lago Murray, região de Papua Nova Guiné. Algumas pessoas estavam em uma canoa e quando olharam embaixo da canoa, viram uma enorme criatura nadando e que tinha coisas que pareciam placas triangulares em todas as suas costas e chegando até o seu longo rabo. E o povo fala sobre um grande ninho perto da margem do lago que claramente foi feito por uma grande criatura. Se tivéssemos apenas 1 ou 2 histórias sobre criaturas parecidas com dinossauros, poderíamos achar que é uma coincidência. Mas quando se tem esse tema universal em todo o globo, em vários continentes, em várias culturas, em um vasto espaço da história humana, então provavelmente deve haver algum tipo de verdade universal nisso. Na verdade, o Dr. Carl Sagan, um dos evolucionistas mais conhecidos do mundo, levou isso tão a sério que escreveu um livro chamado Os Dragões do Éden, para tentar responder à questão de como existem tantas histórias diferentes de dragões que são parecidos com os dinossauros, quando ninguém nunca viu um dinossauro. E a resposta que ele dá em seu livro é: nós evoluímos de répteis. Então, parte do nosso cérebro tem algumas memórias de quando vivemos na era dos répteis. E então, lendas com dragões são, podemos dizer, memórias herdadas da era dos répteis. Muitos colegas evolucionistas ficaram em silêncio porque, é claro, não há credibilidade científica
para a ideia de que nossas memórias foram herdadas. Que você pode lembrar o que um ancestral fez quando ele estava servindo a Cleópatra ou coisa parecida. Mas a importância dessa pequena questão foi que um dos líderes do mundo evolucionista levou esse assunto tão a sério que tentou explicar, apesar de não ter feito um bom trabalho. Uma explicação bem melhor é que a Bíblia está certa. Homens e dinossauros viveram juntos. E o que vemos são lendas um pouco corrompidas, são histórias um pouco corrompidas de um tempo em que pessoas e dinossauros viveram juntos. Algumas pessoas viram Danny chegando. Ele era enorme, com escamas e uma grande cauda. Eles fugiram gritando, dragão, dragão, salvem suas vidas. E o Danny gritou, voltem! Mas todos só ouviram... Todos saíram correndo mais rápido. Histórias sobre os enormes dentes e garras de Danny logo se espalharam pelo local. Se essas são histórias baseadas em memórias, isso quer dizer que em um momento da história o homem viu os dinossauros. No Monumento Nacional de Pontes Naturais em Utah, há gravuras, petróglifos feitos pelos índios que até um evolucionista, em um livro sobre a evolução, disse que parecia um dinossauro saurópode. E uma equipe nossa foi lá, eles viram, fotografaram, fizeram uma impressão com tecido e parece um dinossauro saurópode. Mas é claro, os evolucionistas disseram, não, deve ser algum animal mítico. Por quê? Porque dinossauros não viveram com pessoas. Como sabe disso? Então, para mim, essa é uma evidência. Quando lemos uma lenda de dragões, muitas das descrições deles encaixam muito bem no que chamamos de dinossauros. E muitas das esculturas de dragões, por exemplo, vemos pinturas de dragões por todo o mundo. Eles parecem alguns dos dinossauros que entendemos que existiram a partir do registro fóssil. A data exata é 1186 d.C. É um templo de pedra que fica no complexo de templos de Angkor Wat, perto do Camboja, e na floresta existem... Tem algumas pedras esculpidas com coisas que são bem familiares para nós, junto com a mitologia hindu e budista. E, de forma proeminente, tem uma que parece muito um estegossauro, de acordo com como foi reconstruído pelos cientistas a partir dos fósseis. E a pergunta se torna... Como as pessoas que esculpiram essa pedra há 800 anos fizeram um estegossauro tão bem feito sem ter nenhum conhecimento sobre o que está nas enciclopédias de hoje? E a conclusão óbvia é que eles conheciam essas criaturas porque eles estavam vivos na mesma época. A menos que estivessem vivos, como saberiam a anatomia correta? Eles tinham que ver para poder... reproduzir corretamente. Esse é só um de mais de 80 exemplos em todo o mundo, em cada um dos continentes em que foi encontrado que humanos e dinossauros coexistiram, porque os humanos reproduziram os dinossauros em alguma forma de arte. Tem uma catedral no Reino Unido, Catedral Carlisle, que existe há muito tempo. E um dos bispos enterrados lá, há 600 anos, mais ou menos, tem no brasão, ao redor do seu túmulo, algumas gravuras de animais, muitos dos quais conhecidos nossos. Mas tem alguns que parecem muito dinossauros saurópodes. De fato, qualquer criança do século XXI os reconheceria imediatamente como sendo um dinossauro saurópode. E então, quando pensamos na visão evolucionista de que os dinossauros entraram em extinção há 65 milhões de anos e vemos esses dinossauros saurópodes gravados em um velho túmulo de 600 anos, como eles chegaram lá? O artefato mais antigo que temos é uma placa de ardósia egípcia que celebra um rei egípcio. E Hieracómpolis é um dos nomes dados a esse artefato. De um lado, mostra o rei agarrando a cabeça de seu inimigo derrotado. E ele está a ponto de cortar a cabeça. Então é uma placa dizendo, vejam como eu sou incrível. E do outro lado tem alguns egípcios com algumas cordas ao redor do pescoço de dois grandes saurópodes. Parece até um livro infantil com apatossauro ou algo assim. Pescoços entrelaçados. E esse tema se repete em dois lugares totalmente diferentes, separados por centenas de anos. É claro que se existem gravuras de dinossauros saurópodes que têm centenas de anos,
feitas antes de qualquer cientista fazer a reconstrução com fósseis, podemos dizer que eles só conseguiram fazer isso de forma tão perfeita porque viram as criaturas, ou pelo menos tiveram acesso a desenhos ou descrições feitos por pessoas que viram essas criaturas naquela época. Algumas pessoas olham para o registro fóssil de que a espécie humana e dinossauros viveram na mesma época. Eles veem fotos, veem desenhos, veem esculturas, veem trabalho em metal e tecelagem de indivíduos que reproduziram dinossauros. E os índios americanos é um desses povos que fez isso, principalmente em pinturas e desenhos. Adrienne Mayo, em primeiro lugar, se falarmos sobre o que ela fez nisso, eu acho que temos que dar crédito a ela por ter feito um grande número de pesquisas. Estou me referindo a mais lendas, mais lendas, mais lendas, com descrições do mesmo tipo de criaturas, que eram gigantes, terríveis, lagartos, tinham petréis, tinham monstros aquáticos, com a mesma descrição dada por várias tribos diferentes em toda a América do Norte, mas até mesmo na América do Sul e América Central. Temos essa enorme coleção de lendas com descrição de habitat, descrição de hábitos, atributos anatômicos. De onde tudo isso veio? Algumas pessoas dizem: eu não acredito que os índios viveram com os dinossauros, então os índios partiram na frente e encontraram ossos e foram mais à frente e arrumaram esses ossos com a forma correta e então colocaram músculos e pele nos ossos e então, baseado no que eles conseguiram, fizeram desenhos mostrando como esse dinossauro ou réptil seria com vida. Com todo respeito com a habilidade dos índios americanos, e eles tiveram muitas, eu honestamente não sei se paleontologia era uma delas há centenas de anos. O fato de termos esses artefatos levanta a questão: como eles sabiam desenhar isso? Em outras palavras, se eram mitológicos, então como todos eles desenharam o mesmo mito e mesmo assim estavam separados pelo tempo e geografia? E essa pergunta é difícil de responder porque depende da sua visão de mundo. E se você parar e pensar, se eu me basear nos dados, então parece que sugere na superfície que essas pessoas de verdade, em algum momento encontraram com criaturas que se pareciam com isso. Fui informado que em uma caverna na França tem um mamute aparentemente lutando com um dinossauro e, se for verdade, isso é muito importante, porque apesar de os mamutes estarem em extinção, todo mundo aceita que eles humanos viveram juntos, pois às vezes encontramos traços de seres humanos em fósseis de mamutes ou em esqueletos de mamutes nas cavernas. E, é claro, há muitos desenhos de mamutes e todo mundo concorda que são mamutes. Então, se eles e os seres humanos viveram juntos e temos pinturas de seres humanos e mamutes juntos, então, é claro, dinossauros e humanos viveram juntos. O que os evolucionistas dizem que é impossível. Os índios americanos têm uma lenda e eles chamam essa criatura de avô dos búfalos. E essa é uma descrição interessante porque você pensa: como o avô do búfalo seria? Com certeza teria muito pelo e se pareceria com um búfalo, mas eles dizem que ele era muito maior. Bom, uma cachoeira foi encontrada em Indianápolis e embaixo dessa cachoeira estavam as presas de um grande mamute. E os índios apontaram para aquele ponto e disseram: é ali que o avô do búfalo vive. E o fascinante é que eles conseguiram descrever a pele, conseguiram descrever as características dos pelos desse mamute. A única forma de saberem isso é se tivessem visto a criatura. E mais uma vez vemos que o tempo evolucionário, que as camadas rochosas representando milhões de anos caem por terra com essas coisas que mostram que pessoas, dinossauros e mamutes e outras criaturas que conhecemos hoje viveram na mesma época. Primeiro temos que entender que somente em 1822 Gideon Mantell e sua esposa encontraram um dente de iguanodonte. E esse foi o início do nosso conhecimento sobre os dinossauros. E os estudiosos modernos vão dizer que foi quando descobrimos eles. O problema com isso é que temos todas essas imagens de povos antigos que tinham conhecimento íntimo dos dinossauros. Desenharam eles em vasos, estavam na cerâmica. E se
É verdade que eles não conheciam os dinossauros, então de onde essas imagens vieram? O povo foi até a polícia e exigiu que alguma coisa fosse feita. A polícia reuniu suas armas e seus homens mais corajosos e foram ver o que podiam fazer. Danny estava apavorado. Ele só queria encontrar um amigo. Ele era muito velho e tinha procurado em todos os lugares, mas não conseguiu encontrar ninguém como ele. Era como se ele fosse o último dragão na Terra. É engraçado como os historiadores tratam a história antiga. Porque muitos historiadores antigos escrevem coisas que hoje aceitamos como um fato, como esse evento aconteceu, ok. Mas quando eles começam a falar sobre outras coisas que eles acreditavam que era verdade, não aceitam, por exemplo, Marco Polo escrevendo sobre dragões, Alexandre o Grande falando sobre um lagarto gigante que ameaçou seu exército, e há todo tipo de outros relatos na história. Na verdade, histórias sobre grandes lagartos como bestas e, mesmo assim, não são consideradas verdadeiras. Existe a interpretação errada de que algumas dessas lendas de dragões, ou todas elas, são só um produto inspirado pelo ópio nas religiões pagãs, e esse não é o caso. Nós temos historiadores de verdade, nós temos Heródoto, temos Flávio Joséfo, temos Marco Polo, e todos eles falam sobre dragões. Heródoto escreveu um relato sobre répteis voadores, e ele mesmo foi checar. Então ele mostrou a impetuosidade de um verdadeiro historiador. 400 anos depois, temos Flávio Joséfo, um historiador judeu incrível, também falando sobre a mesma criatura, répteis alados. Temos Marco Polo, que depois de sua jornada para a China, ele descreveu um enorme dragão. Ele fala que o dragão, com a sua cauda, se arrasta pela areia e vai deixando várias marcas. E então chegamos a um ponto em que temos que nos perguntar: todas essas pessoas estão inventando isso? Eles descreveram criaturas que não deveriam estar vivas. De acordo com a teoria da evolução, criaturas como essa deveriam estar separadas dos seres humanos por 65, 70 milhões de anos. Mesmo assim, temos homens respeitáveis escrevendo em seus livros de história: foi isso que eu vi, foi isso que eu testemunhei. E o que viram se parece com dinossauros. Eu acho que devemos aceitar o testemunho desses historiadores muito confiáveis. Eu acho que eles foram muito sinceros no que escreveram quando isso se trata da narrativa histórica. E se eles estavam falando sobre essas formidáveis criaturas, eu não vejo motivo para questionar isso. Se os homens e os dinossauros nunca viveram juntos, mas estão separados por milhões de anos, então diremos que esses homens da antiguidade estavam errados. E eu não acredito que devemos acusá-los, porque são pessoas inteligentes como eu e você. Eles construíram cidades antes do dilúvio. Sabemos que eles tinham instrumentos, eles tinham ferramentas de ferro e bronze. Pense nisso. Antes do dilúvio, eles tinham ferramentas de metal. Isso implica que eles tinham que encontrar os metais, tinham que retirá-los da terra e tinham que fundi-los, assim como fazemos hoje. Então não vamos ousar acusar os antigos de não serem inteligentes e sem tecnologia. A Bíblia usa o termo dragões várias e várias vezes. Fala sobre dragões do oceano, dragões alados, dragões terrestres. E parece que isso se encaixa nesses grandes répteis, incluindo os dinossauros. Faz sentido. Se esses animais eram tão dominantes no planeta antes do dilúvio e com certeza depois do dilúvio, eles teriam sobrevivido na história da cultura. Em 1845, existia um jornal da cidade de Geelong, em Vitória, que publicou um desenho de uma criatura que o povo aborígene local descreveu como um bunyip. Um termo aborígene comum para monstros e sempre acharam que fosse um mito, mas esse aborígene tinha grandes marcas de garras em seu peito e a descrição que ele deu, provavelmente através de um intérprete na época, foi a base desse desenho no jornal de Geelong e parecia muito com os dinossauros com bico de pato. De fato, esses ossos grandes foram registrados na época. Eles estavam frescos e diferentes dos ossos que qualquer outro animal que o povo conhecia naquela época. E 13 anos depois, do outro lado do mundo, um dinossauro foi desenterrado e foi chamado de Edmontossauro. E quando você olha para a reconstrução do Edmontossauro perto do desenho do bunyip, feito por um artista para o jornal em Geelong, baseado na descrição dos aborígenes, nota que os dois são bem parecidos.
Você tem que interpretar as evidências do presente com relação ao passado. E o que eu diria é que há evidências circunstanciais muito fortes, porque todas as evidências em relação ao passado é como ciência forense, eles trabalham com evidência circunstancial. Então confirma de forma muito forte a história da Bíblia de que dinossauros e pessoas viveram na mesma época. Com tantas pessoas caçando ele, Danny teve que se esconder. Enquanto corria de volta para o oceano, ele passou por um homem com suas 2 filhas andando pela praia. Ao invés de correr, eles pararam e olharam chocados. O Danny disse: "Oi, tudo bem?" Mas só apareceu um terrível... Achamos que muitas lendas de dragões podem ser histórias do que hoje chamamos de dinossauros. O motivo para não encontrarmos a palavra dinossauro na Bíblia é o mesmo de não encontrarmos palavras como computador ou locomotiva, porque todas essas palavras foram inventadas na língua inglesa bem depois da Bíblia ser traduzida para o inglês. A palavra dinossauro só foi inventada em 1841 por Sir Richard Owen, que é o fundador do Museu Britânico. Antes disso, palavras como dragão eram usadas na Bíblia. A Bíblia King James foi traduzida para o inglês em 1611, então a palavra dinossauro é uma palavra moderna. Há uma filosofia distinta que podemos identificar quando vemos a versão King James da Bíblia, que foi impressa em 1611, e comparamos com a tradução mais moderna para a língua inglesa, como a versão padrão em inglês. Em 1611, eles usaram a palavra dragão 35 vezes. Bom, no Antigo Testamento, eles usaram a palavra no plural, dragões, 16 vezes. Mas se olhar na versão padrão em inglês hoje, usaram a palavra dragão no plural nenhuma vez. E o que nós podemos ver muito claramente é que sempre que dragão é usado, ele se refere a uma grande criatura viva e real que anda na Terra. A versão padrão em inglês decidiu que essa não é uma palavra que pode ser usada. A maioria das vezes, ela é substituída pela palavra chacal, que é como um pequeno cachorro peludo. E há uma grande discrepância entre uma raposa pequena e peluda e um réptil gigantesco. O que nós vemos é que a mente evolucionista infiltrou-se em tantas coisas que até nas Bíblias mais conservadoras os teólogos olharam para os dragões e não fizeram a ligação entre dragões e dinossauros. E eles tiveram a ideia de que dragões não existem, então temos que proteger a inerrância da Bíblia. A única coisa que a maioria das pessoas acredita é que os dinossauros morreram há 65 milhões de anos e por isso os seres humanos não poderiam ter visto eles, porque não estavam aqui nesta época. É um caso de visão falsa da história com esses milhões de anos que foram impostos. Quer dizer que não precisam explicar o encontro de seres humanos com essas criaturas que chamamos de dragões. Nós tratamos Deus como uma senhora que precisa de ajuda para atravessar a rua. Não, eu acredito que Deus apenas disse o que quis e fez o que disse. Então, se dinossauros e dragões são a mesma coisa, podemos perguntar por que os dragões viraram um mito? Essa é uma ótima pergunta. Temos todas as culturas do mundo contando histórias sobre grandes lagartos. E com o tempo, essas histórias foram corrompidas, foram distorcidas. É a história de pescador do dia. Adicionaram uma coisa e outra coisa, e então, de repente, eles se tornaram mágicos e jogam feitiços na literatura de fantasia moderna. Somente em 1800 que um cientista francês chamado Georges Cuvier começou a publicar suas descobertas de que a extinção das espécies era possível. Antes disso, ninguém pensou que as espécies poderiam entrar em extinção. Eles pensavam que Deus tinha uma preservação sobrenatural de todas as espécies do mundo. O motivo para acharem isso foi uma visão errada da Bíblia. Eles liam em Gênesis que Deus criou todas as criaturas e então viu que isso era bom. Então eles acharam naquele ponto que havia uma preservação sobrenatural deles. E isso foi reforçado quando aconteceu o dilúvio. E a história do dilúvio de Noé é que Deus iria fazer uma limpeza no planeta e ele iria começar de novo com Noé e com a sua família. Ele mandou Noé trazer todas as espécies de animais de 2 em 2 para a arca e mais uma vez vemos o sentimento de preservação. A palavra dinossauro só foi inventada em 1800. Então, ninguém antes de 1800 poderia ter usado a palavra dinossauro.
Nenhuma tradução da Bíblia poderia usar a palavra dinossauro antes de 1800 e desde então nenhuma tradução da Bíblia ousou usar a palavra dinossauro por causa da pressão dos evolucionistas. Então as pessoas antes de 1800, quando ouviam as histórias de dragões, olhavam ao redor e diziam: não estou vendo essa criatura viva hoje. E se não está viva hoje, então nunca esteve viva. E foi assim e por causa disso que os dragões viraram mito. Muitas coisas que pensamos que estivessem em extinção com o passar dos anos foram encontradas. Alguns mamíferos e peixes e algumas plantas. O selacanto foi um exemplo clássico do início de 1900. O pinheiro de Wollemi, que foi descoberto no final de 1900. Então, temos muitas coisas que surgiram que todo mundo pensou que estivessem extintas, mas descobriram que ainda estavam aqui e, na essência, não mudaram nada do que supostamente eram há milhões de anos. Há um fóssil vivo australiano muito conhecido. Se chama Pinheiro de Wollemi e foi encontrado em uma área muito isolada, em uma reserva em Sydney, em New South Wales, que rapidamente se tornou conhecida como a árvore dinossauro, porque acreditam que ela é da época dos dinossauros e, pela data inicial dos fósseis do Pinheiro de Wollemi, já era para estar extinto há milhões de anos. Quando encontraram o Pinheiro de Wollemi, pouco tempo atrás, o curador do Jardim Botânico de Sydney aparentemente disse: é como encontrar um dinossauro vivo. Eu acho que ele disse um pequeno dinossauro vivo, porque o ponto é que tem a mesma importância. O selacanto é um peixe. De acordo com os fósseis que foram encontrados desse peixe, os evolucionistas dizem que eles morreram há 70 milhões de anos e eles apareceram há 400 milhões de anos. A realidade é que em 1938, na ilha de Madagascar, pescadores começaram a pegar selacantos. E então, agora, os evolucionistas têm um problema. Se os selacantos morreram há 75 milhões de anos, o que estava fazendo um vivo em 1938? E encontraram muitos outros, alguns deles até estão em aquários hoje. Essa é uma história interessante. Quando estava me formando na faculdade de Minnesota, eu estava fazendo uma aula de botânica. E o nosso professor nos levou para fora do prédio de botânica para prestarmos reverência a uma árvore ginkgo. E ficamos todos em volta, em profunda reverência, olhando para aquela árvore porque nos disseram que podemos ver pelo registro fóssil que ela pertenceu à época dos dinossauros. E até antes. E ela estava ali, viva, e bem do lado de fora do nosso prédio de botânica. Isso não é incrível? E ficamos impressionados. Mas agora que penso nisso, por que o professor não nos mostrou os muito mais abundantes carvalhos e olmos? Por que eles estão no registro fóssil também? Temos castanhas, temos nozes, e elas têm 40, 50 milhões de anos. Não, eu não acredito nessas datas. Eu acredito que a Terra tem 6 mil anos, mas se você vai aceitar essas datas, temos um tanque vivo aqui no Museu da Criação, cheio de criaturas nativas do Kentucky, criaturas aquáticas. Peixe-lua, que foi encontrado. Um bom peixe, se você gosta de peixe. Eles estão na Terra, de acordo com o registro fóssil, há 40, 50 milhões de anos. O peixe-agulha é da época dos dinossauros. Temos o peixe-agulha de nariz curto no tanque. Tartarugas, 120 milhões de anos. Morcegos, 50, 60 milhões de anos. E eles parecem com os morcegos de hoje. O âmbar é o que eu chamo de cápsula do tempo. Alguns deles têm 50 milhões de anos e dentro deles podemos encontrar o que chamamos de inclusões. Inclusões podem ser insetos, podem ser água, podem ser oxigênio ou bolhas de ar. E eu chamo o âmbar de cápsula do tempo porque é uma surpresa quando encontramos, por exemplo, formigas ou cupins. Já até encontramos besouros que estão dizimando as florestas em Rocky Mountain West. Esses animais, ou esses insetos, se você preferir, são exatamente os mesmos que temos hoje. O camarão jurássico deveria entrar em extinção durante o período jurássico. E mesmo assim, eles estão vivos e tão deliciosos hoje quanto eram no passado evolucionário. Então, eu creio que esses fósseis vivos são um testemunho vivo da juventude dessa terra. Apavorado, o homem puxou suas filhas para trás e disse: "Oh, Deus, o Senhor é maravilhoso, poderoso e fez criaturas tão incríveis.
Por favor, não deixe que ele coma minhas filhas. Da mesma forma que o senhor ama toda a criação, eu as amo. Então o dragão se virou e mergulhou no oceano. De acordo com a sabedoria popular, os dinossauros viveram mais ou menos de 250 a 65 milhões de anos atrás. Eles dizem isso porque depois das chamadas camadas cretáceas, não se encontram mais fósseis de dinossauros acima delas. E então eles acreditam que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. E eles acreditam que o ser humano só apareceu nos últimos 2 milhões de anos, porque só encontramos fósseis humanos no topo das camadas. E então homens e dinossauros nunca poderiam ter vivido juntos, porque estariam separados por mais de 65 milhões de anos. Um evolucionista olharia para um registro fóssil e se basearia na ideia de que a Terra é antiga e que o presente é a chave para o passado. Olharia para os processos naturais que agem muito devagar e diria: é por isso que o registro fóssil deve ter acumulado muito devagar. E como é um processo muito lento, você pode olhar para ele e ver diferentes períodos da história. E os fósseis estão enterrados nessas seções. Isso quer dizer que eles estiveram vivos em algum momento. E se tem uma camada acima disso, deve ser um período de tempo posterior. Tem um grupo diferente de fósseis enterrados ali. É como uma foto de um período de tempo diferente. E então eles construíram uma estrutura muito elaborada de tudo o que era vivo e construíram um modelo muito elaborado do registro geológico. Basicamente, o que eles fazem é pesquisar as unidades de rochas sedimentares na camada jurássica. E quando encontram dinossauros lá, eles dizem: como encontramos dinossauros aqui, essa camada tem pelo menos 70 a 75 milhões de anos. Então é uma tautologia em que eles datam os fósseis de acordo com as camadas de rocha e datam as camadas de rocha de acordo com os fósseis que encontram nelas. E é um caso de raciocínio circular. Eu fiz um ano de geologia na minha universidade e é interessante que o chefe do departamento disse: o registro fóssil não apoia o evolucionismo darwiniano. Ele deixou claro que não era criacionista, mas ele disse que o registro fóssil parece apoiar uma série de criações divinas. Isso eu ouvi de um professor de geologia e um professor na Nova Zelândia que estava no mais alto patamar de professores universitários. Não era um velho esquecido. Fósseis são formados em circunstâncias especiais. Eu sou biólogo marinho e também sou um mergulhador. Eu perdi as contas depois de 500 mergulhos e a maioria das pessoas acha que biólogos marinhos estudam baleias e golfinhos, mas na verdade estudamos vermes, bactérias, lama. Então na minha vida estudei muita lama. Cavei lama em lagos, rios e riachos por todo o Sudeste, vi sedimentos em Florida Keys, Bahamas e Belize. Em uma viagem para o Pacífico Sul, que foi muito boa, e com toda essa escavação, com toda essa areia, sujeira e lama, eu nunca encontrei um esqueleto de peixe. Eu nunca encontrei um fóssil em formação. Eu nunca encontrei nada que estivesse sendo fossilizado. Porque quando os peixes morrem, quando atingem o fundo, são comidos por tudo e normalmente são comidos no caminho. E os ossos costumam ficar espalhados por todo lugar e a carne é destruída. E mesmo se chegarem na lama, os ossos se dissolvem com o tempo na água. Eles são feitos de carbonato de cálcio, solúvel em água salgada. É verdade, são necessárias circunstâncias especiais para se fazer um fóssil. E a maioria dessas circunstâncias aconteceu no dilúvio de Noé, em que se teve uma sedimentação muito rápida. Muitos fósseis foram enterrados rapidamente, sendo selados sem oxigênio, e então sendo impregnados com os minerais da água, que podem se cristalizar dentro desses ossos, evitando que eles se dissolvam. E então temos um fóssil. Eu acredito que os dinossauros foram enterrados em sedimento na época do dilúvio de Noé, o que deve ter sido uns 4.000 anos atrás. Então, ou na época do dilúvio, ou em algum ponto depois do dilúvio, durante o escoamento, porque todos os dinossauros que conhecemos, com raras exceções, foram enterrados em sedimentos com depósito de água. Como Ken Han diz, se realmente houve um dilúvio mundial, é esperado que se veja bilhões de coisas enterradas em camadas rochosas depositadas por água em toda a Terra. E o que realmente vemos são bilhões de coisas mortas enterradas em camadas rochosas depositadas por água por toda a Terra. Isso acontece com os dinossauros, e você lê sobre eles. Eles são sempre descritos andando muito perto de um mar ou um lago. Talvez tenham ficado tontos e caído antes de sua carne ficar podre. Antes dos peixes conseguirem comer, eles ficaram presos em uma rocha muito dura.
Isso não acontece hoje. Eu tenho coelhos e esquilos no meu jardim. Eu não sei o que acontece com eles quando morrem. Eu nunca vi um enterro de coelho ou nada assim. E vou te dizer, com certeza não estão virando fósseis. Não se pode ter um fóssil se um dinossauro morreu na floresta. Vai ficar podre e vai ser devorado. Vemos isso em fazendas hoje. Não se vê ovelhas e gado fossilizados. Têm que ser enterrados rapidamente. Algo como um dilúvio global vai enterrar várias criaturas. E é por isso que encontramos muitos fósseis, cemitérios de dinossauros que se afogaram, cemitérios de iguanodontes, o que faz sentido se acontece uma grande catástrofe, uma catástrofe com água. E é claro, quando se tem uma catástrofe assim, não são necessários milhões de anos para explicar as camadas rochosas. Bem atrás de mim está o que chamamos de fóssil polistrato. Poli significa muito, estrato, camadas, então aqui está um fóssil na vertical e que tem várias camadas. E qual é a importância disso? Primeiro, a sabedoria convencional aqui na formação Hell Creek é que pode ter levado milhares de anos para se criar 1 centímetro de depósito dessa formação sedimentar. Esse fóssil polistrato atrás de mim vai ficar de pé 100 mil anos. Enquanto lentamente o sedimento é depositado, ele vai ficar de pé? Não. Ele vai se decompor, vai cair antes que isso aconteça. Teria que ter sido feito muito rapidamente. Eu vi alguns fósseis de peixe com uma preservação incrível. Todas as escamas, as barbatanas estavam intactas, a boca estava fechada, as guelras estavam fechadas, o que indica que ele foi enterrado de repente. As linhas ao redor do peixe na lama mostram que ele estava lutando e tentando nadar enquanto estava sendo enterrado. Temos muitas evidências de fossilização rápida. Há alguns dinossauros em 3 dimensões que estão preservados, em que o dinossauro está se agachando e mesmo assim está coberto de lama. E a única maneira de fazer isso é se a lama se acumular tão rápido que ele se sufoca nela. Porque se ele estivesse morto, teria caído ou estaria deitado reto, mas não, ele está agachado. E a lama cobre tudo até acima da cabeça. O Monte Santa Helen é certamente um excelente exemplo, porque vimos coisas acontecendo lá que deixariam os geólogos doidos. 9 de maio de 1980, a erupção do Monte Santa Helen, e nessa grande erupção e nas seguintes, mais de 180 metros de camadas rochosas, material recente, foram depositadas ao redor do Monte Santa Helen. E em um nível particular, encontramos 6 metros na horizontal, que foi produzido em 12 de junho de 1980. Sabemos o dia e o ano porque as pessoas estavam lá para observar. Então podemos comprovar, temos relatos de testemunhas confiáveis. Mas nessa camada de 6 metros, temos múltiplas camadas menores, alternando grãos grossos e finos. Grãos grossos e finos. Um geólogo olhando para isso, com a crença de milhões de anos, chamaria isso de espelhos mentais. Olhando através da ideia de milhões de anos, pensaria que cada uma dessas camadas teria levado milhares de anos para acumular, alternando sequências anuais e então a sequência inteira. Centenas delas teria levado centenas de anos, mas observamos isso acontecer em apenas um dia. Camadas rochosas não são uma sequência de anos, mas uma sequência de enterro. Usando a interpretação de idade, o selacanto estaria morto e mesmo assim sabemos que eles estão vivos hoje. Então as pessoas vão perguntar por que não existem fósseis de dinossauros e humanos juntos? Eu perguntaria por que não existem fósseis de selacantos e baleias juntos quando sabemos que eles vivem juntos no mar? É só porque não foram enterrados juntos. Como você explica isso com um processo lento e gradual, com pequenos dilúvios nesses milhões de anos? Só um dilúvio global poderia explicar as camadas rochosas com fósseis marinhos no continente que foram catastroficamente depositados e enterrados e que foram varridos por todos os continentes e entre os continentes. A evidência está gritando catástrofe, grita dilúvio de Noé e por isso grita a Terra é jovem. Datação radiométrica parece ser o eixo da idade da Terra. Para os evolucionistas. Eles dizem as técnicas de datação radiométrica mostram que a Terra é antiga. Então, como acreditar em uma Terra jovem? Bom, atualmente, o que eu faço é apelar para fluxos de lava,
Vá ao Havaí, pegue uma amostra de lava, uma amostra de basalto, é o que sai da Terra. Leve ao laboratório e me diga que idade tem. Não vai ser 0, não vai ser nem alguns milhares de anos. Vai ser uma idade antiga, não importa a técnica que você usa. Então, o que isso faz é apagar a ideia de que podemos medir a diferença entre o produto do elemento filho e o do pai e calcular uma idade como se tivesse um relógio. Isso desacredita a hipótese de que existe um elemento filho com produto 0. Eu estive envolvido em um projeto chamado RIDT, que quer dizer radioisótopos e a idade da Terra. Foi um acrônimo que criamos para descrever, para que as pessoas pudessem entender o que era o projeto. E ele foi conduzido entre 1997 e 2005. Nós conseguimos evidências animadoras que confirmaram, que nos fizeram chegar à conclusão de que as taxas de decadência nuclear foram grosseiramente aceleradas em algum momento ou momentos no passado. Em algum evento, as taxas de decadência foram aceleradas em uma velocidade tão grande que, essencialmente, se poderia ter centenas de milhares de anos de decadência nuclear medidas pelas taxas que ocorrem hoje, condensadas em algumas centenas de anos. Então, um dos melhores exemplos que temos, e temos alguns ótimos, encontramos pequenos cristais em um granito no Novo México. E, essencialmente, quando o urânio decai para chumbo, o elemento pai urânio decai para o filho chumbo. O subproduto é o hélio. O gás hélio é quimicamente estável. Não reage com outros elementos. É o que chamamos de elemento inerte, ou gás inerte. E como só tem pequenos átomos, ele pode vazar facilmente para fora desses cristais. Mas descobrimos que o urânio comandou a datação desses cristais com base no cenário de milhões de anos. Usando a datação com radioisótopos, ele tinha 1,5 bilhão de anos. Mas a maior parte do hélio que tinha sido produzido por essa quantidade de decadência nuclear ainda estava nos cristais. Então, fizemos previsões. Depois mandamos os cristais para um laboratório famoso, que é conhecido por fazer esse trabalho para medir a taxa de perda. E qual foi o resultado? O resultado foi exatamente o que previmos, 6.000 anos. Em outras palavras, enquanto a transformação do urânio para o chumbo levava uma média de 1,5 bilhão de anos, enquanto o urânio estava usando esse tempo, o hélio estava vazando em uma velocidade diferente. Isso quer dizer que, porque conhecemos a lei de vazamentos desses átomos, uma lei da física conhecida que podemos reproduzir em laboratório, o método mais verossímil para determinar a idade foi esse. Um fluxo de basalto que entrou em erupção na margem do Grand Canyon fluiu para dentro do cânion até a base dele. Isso quer dizer que a lava é mais jovem do que o cânion. Mais jovem que a maioria dos sedimentos. E ainda disseram que essa lava é milhões de anos mais velha que o próprio cânion. Realmente levanta a questão, como sabemos que essas técnicas são válidas? Temos outras linhas de evidência, temos 3 ou 4 linhas de evidência que encontramos que apontam para a mesma direção. A hipótese de que a taxa de decadência nuclear é sempre constante e as taxas que encontramos hoje não são verdadeiras. Que elas estavam aceleradas no passado e isso quer dizer que não podemos confiar nos relógios. Fizemos datação com carbono 14 em carvão e diamante que são muito antigos. Diamante supostamente tem bilhões de anos e mesmo assim encontramos carbono 14 neles. Agora, espera aí, o carbono 14 teria decaído se fossem tão antigos. Uma das descobertas que movimentou o mundo evolucionista foi feita pela doutora Mary Schweitzer e o Dr. Jack Horner. Ao analisar o interior da medula óssea, do osso da coxa ou do fêmur de um T-Rex que foi escavado em 2003, a análise deles foi publicada na edição da Revista de Ciência de março e abril de 2005, uma revista de ciência muito prestigiada. Eles relataram, e à minha esquerda tem fotos, algumas fotos, tem muito mais na revista. Eles relataram um tecido macio, flexível, elástico, maleável, que parece um elástico de borracha naquele osso da coxa. Além disso, reportaram ter encontrado vasos sanguíneos que ainda tinham glóbulos vermelhos que eram identificáveis, e tudo isso seria impossível se esse dinossauro tivesse morrido há 65, 68 milhões de anos.
Está claro que a ciência mostrou que esse dinossauro morreu recentemente. E eu diria que talvez como resultado do dilúvio de Noé, algo em torno de 4.000 anos atrás. Os doutores Mary Schweitzer e Jack Horner são paleontólogos. Eles estudam fósseis e especificamente estão interessados em dinossauros. De fato, eu acho que podemos chamar Jack Horner de Senhor Dinossauro. Ele está associado com o estudo de dinossauros há mais tempo que qualquer um que me venha à mente. Mary Schweitzer, em um certo teste, disse que não poderia acreditar até fazer 17 vezes. É muito meticuloso. Então a maioria das pessoas fica chocada, e isso com certeza inclui os evolucionistas. Quando você encontra o que parece ser uma medula fresca, ainda macia, ainda com vasos sanguíneos, ainda com células vermelhas. Mais recentemente, eles foram além disso. Schweitzer trabalhou com outros investigadores e estudaram a bioquímica da medula e encontraram fragmentos de proteína. Não foi a proteína inteira, mas fragmentos dela. A proteína, normalmente, ela não fica inteira por milhares de anos. E é claro que não temos ideia do que aconteceria em 70 milhões. É claro, o evolucionista naturalista que aceita os longos anos de evolução, que mantém inflexivelmente que os homens e dinossauros estão separados por 65 milhões de anos, fica muito desconfortável com essas descobertas contínuas de Mary Schweitzer. Tom Cale, de Seattle, que também foi um crítico do primeiro estudo de Mary Schweitzer, disse: "Isso vai ser nada ou a maior revolução na paleontologia." Eu teria de concordar com a última parte desta frase. Esta, com certeza, é uma das maiores descobertas paleontológicas. Danny voltou para sua caverna pensando muito. Por que aquele homem na praia era tão corajoso? O homem falou sobre alguém que criou ele. O homem falou de um criador que amou todas as criaturas. Danny era uma dessas criaturas? Na maioria dos livros de dinossauros que você compra em uma livraria, falam sobre milhões e milhões de anos. Todas as crianças viram os filmes que falam sobre dinossauros. Podem ser obras de ficção, como Jurassic Park, mas, ao mesmo tempo, eles ainda ensinam que foi há milhões de anos. Desde Darwin e Lyell, existe essa ideia de milhões e milhões de anos. É uma necessidade filosófica, mas certamente não é encontrada na ciência. Os agitadores da época estavam lutando para desacreditar a Bíblia. O próprio Lyell disse que seu objetivo era libertar o mundo de Moisés. E se o objetivo era livrar o mundo de Moisés, ele estava ativamente tentando enfraquecer o registro bíblico da criação. Então, é por isso que temos que falar sobre a idade da Terra se queremos falar sobre dinossauros e seres humanos. Porque há duas visões radicalmente diferentes. E se a Terra é jovem, então dinossauros e homens viveram juntos. E as lendas de dragões são verdadeiras. Paleontólogos também. Eu acredito que eles preenchem os espaços quando os encontram na linha do tempo evolucionista, indo de macacos para homens, indo de micróbios para homens. Uma das coisas que eles descobriram nesse processo é que a vida é muito complexa. Seja uma vida morta ou viva, é extremamente complexa. Isso quer dizer que eles precisam de muito tempo para dar às pessoas a ideia de que é possível um micróbio virar um ser humano. O tempo é o ingrediente mágico para os evolucionistas. É necessário muito tempo para tornar o impossível possível. Uma terra antiga. O universo antigo também, mas com certeza uma Terra antiga, 1,5 bilhões de anos, é importante para os evolucionistas. Porque eles precisam de muito tempo para as coisas evoluírem através do processo de evolução que envolve mudanças aleatórias devido a mutações e seleção natural. Eu diria que é necessário infinitamente mais tempo do que apenas 4,5 bilhões de anos. Eu os encorajo a pensar em termos de anos Google. Você precisa de anos que fariam bilhões parecerem nada se vai tentar atribuir ao acaso, mesmo para uma proteína com apenas uma utilidade biológica. Dizem que depois de bilhões de anos tudo é possível, mas você esperaria que alguém ganhasse na loteria todos os dias durante 10 anos
Essa é a probabilidade da hipótese deles de que tudo é possível. Se isso acontecesse, um tribunal de justiça consideraria esse cara culpado e o mandaria para a cadeia porque ele está roubando, mesmo que não saibam como eles iriam concluir que ele estava roubando porque isso é impossível. Então, a ideia deles de que tudo é possível é realmente ridícula, se nós pensarmos bem. Seriam necessários mais tempo e material conhecidos no universo para a evolução acontecer ao acaso. Assim que você escuta tudo isso e aceita, assim como aceita que a fotossíntese foi formada ao acaso, não vejo muita diferença em acreditar que isso aconteceu por acaso em 6.000 anos ou 6 bilhões de anos. Um é tão improvável quanto o outro. Chegamos a um ponto em que o valor é tão baixo que qual é a diferença? Mas os evolucionistas sabem que seus argumentos seriam ainda menos aceitáveis para os homens se a idade da Terra fosse ainda menor para eles. Dizem que seres humanos são muito complicados e uma esponja ou uma água-viva não seriam muito complicadas. Mas é muito interessante porque uma água-viva, ou pelo menos anêmonas do mar, tem quase o mesmo número de proteínas no código genético que as pessoas. Então, em todos esses anos de suposta evolução, nós aumentamos o número de genes muito pouco e muitos dos genes que temos, que de início achamos que era algo específico nos vertebrados ou em formas de vida mais evoluídas, eles também têm. Então os evolucionistas estão coçando a cabeça. A célula mais simples é completamente complexa. A vida mais simples na Terra é incrivelmente complexa. E, para mim, é impossível aceitar que eles evoluíram espontaneamente a partir de químicas ao acaso. Tem um espaço intransponível entre a mais simples célula e a química ao acaso. É como dizer, se você for na natureza, pode encontrar uma pedra em cima de outra pedra. É um processo natural. Talvez tenha caído de um penhasco e foi parar em cima de outra pedra. E porque você encontra pedras em cima de outras pedras, isso explica as pirâmides. É claro que isso é ridículo. Temos a decadência, temos a segunda lei da termodinâmica. Eu olho para o espelho todos os dias e isso me atinge como uma vingança. Nos disseram que se nossas teorias foram opostas à segunda lei, você pode ter certeza de que não estão certas. A segunda lei basicamente nos diz que, pelo menos em um sistema fechado, tudo despenca, as coisas se destroem, elas não se reúnem espontaneamente. Os evolucionistas tentam se livrar disso argumentando que a Terra é um sistema aberto, que a energia do Sol continua causando impacto na Terra e que essa energia empurra a evolução morro acima e causa uma entropia que faz com que diminua ao invés de aumentar. Esse não é um bom argumento. Nós sabemos que a energia é necessária para montar coisas complexas. É importante para uma fábrica de automóvel. Sem energia, a fábrica tem que parar. A energia é necessária, mas não é suficiente para poder fazer um automóvel. Você precisa de informações, precisa de programas, sequências, coisas que precisam ser feitas em uma certa ordem, partes que têm que chegar em uma certa hora. Tem que encaixar outras partes em uma complexa integração. Apenas a energia não é o suficiente para explicar isso. O calcanhar de Aquiles da teoria da evolução é a falta de espécies transitórias. Deveria haver milhões de espécies transitórias. Deveria haver um grande número de espécies transitórias entre os grandes grupos de animais, mas não há. Temos a explosão cambriana, onde todos os grandes filos da vida, as grandes diferenças que existiam, apareceram do nada, sem nenhuma espécie transitória. Darwin disse que estava deixando para que as futuras gerações de geólogos descobrissem as espécies transitórias que deveriam existir. Mas desde 1960, o registro fóssil mudou uns 4%. Então o que eles têm é um punhado de espécies transitórias discutíveis. Essas espécies que eles usam hoje não eram usadas em 1970. Não são as mesmas que eles usavam no julgamento de Scopie em 1925. Não são as mesmas que Darwin tinha. Essas espécies transitórias têm uma vida curta, ou talvez 10 anos, e são postas de lado e eles pensam em outra coisa, e essa coisa é mostrada como uma espécie transitória. Então tínhamos a famosa série de evolução do cavalo pequeno até o grande. Isso não é mais encontrado nos livros, e se é, não deveria ser. Porque isso foi desacreditado várias vezes. E muitas outras coisas que as pessoas lembrariam como a melhor evidência para a evolução acabaram não sendo evidência alguma.
Charles Darwin fez a mesma coisa quando teve sua ideia sobre a evolução. Ele viu que os fatos que o registro fóssil não concordavam com sua teoria e então ele tomou uma decisão muito pouco científica. Ele decidiu continuar com sua teoria e ignorar os fatos. A mesma coisa aconteceu no século XXI. Mary Schweitzer disse na revista Discovery em abril de 2006. Um crítico me disse que não se importava com o que os dados diziam. Ele sabia que o que eu estava encontrando não era possível. Eu escrevi de volta e disse, bom, que dado te convenceria? E ele disse, nenhum. Esse é o exemplo perfeito das pessoas dizendo, eu tenho a minha teoria da evolução que não foi provada, que envolve milhões e milhões de anos, em que não há criador, não há autor, é tudo com o tempo, acaso e processo natural. Mas se os fatos não comprovam isso, eu prefiro continuar com a teoria e não necessariamente com os fatos. Muitos dos oponentes do criacionismo dizem que os criacionistas são inimigos da ciência, que não pensam racionalmente e impedem que a boa ciência seja feita. Na verdade, quando se olha para as grandes descobertas da ciência nas últimas décadas, muitas vezes veremos que quem fez essa descoberta foi um cristão que certamente entendeu o Deus da criação. Quem pode ser chamado de mais influente do que Isaac Newton, que acreditava na Bíblia e era cristão? Pasteur, Kepler... Não estamos falando apenas de meros ganhadores do Prêmio Nobel. Estamos falando de pessoas que abriram novas eras na ciência. Boyle, Maxwell, Faraday, George Washington, Carvel, Louis Pasteur, todos esses homens da ciência, que também eram homens de Deus, acreditavam que, no início, Deus criou. Muitas pessoas acham que é religião contra a ciência. Não. É a ciência construída em uma religião contra a ciência construída em uma diferente religião. Eu comecei com uma crença de que a palavra de Deus é verdadeira, que temos relatos de testemunhas confiáveis do que aconteceu no passado, por isso eu construo a minha ciência nisso. Por outro lado, um evolucionista acredita em milhões de anos, sem Deus, que tudo aconteceu lenta e gradualmente, e constrói sua ciência nisso. A maioria das pessoas tem que decidir qual é a visão correta. A busca por Danny continuou e os rastros que ele deixou foram fáceis de seguir. Logo, as autoridades estavam procurando na água e Danny teve que sair de sua caverna e mergulhar bem fundo. Mas, de alguma forma, apesar de não ter encontrado um amigo, ele não se sentiu tão sozinho quanto antes. Alguém deveria ter amado ele o bastante para criá-lo. Ele podia ser diferente, mas era amado. Eu acho que o dinossauro é descrito em detalhes mais do que a maioria dos animais na Bíblia. Acho mesmo. Por exemplo, quando você lê em Jó 40, vemos um relato de Deus falando com um homem chamado Jó. E isso foi depois do dilúvio. E ele estava dizendo para Jó, olhe para esse animal chamado Behemoth. Essa não é uma palavra da nossa língua, é uma tradução da palavra hebraica. A palavra hebraica é no plural. Porque Behemoth é uma palavra conhecida para besta. Então, Behemoth é a besta das bestas e Deus diz para Jó, contemple isso. Ele esperava que Jó entendesse sobre o que ele estava falando e que criou junto com ele. Então, está implícito que foi criado junto com os seres humanos. E então diz, a besta das bestas junto com os seres humanos. Tudo nele é grande. As pernas são grandes, seus ossos são fortes como bronze e ferro. Ele é uma criatura enorme, chefe dos caminhos de Deus. Alguns especialistas dizem que isso quer dizer que foi o maior animal terrestre que Deus fez. E o maior animal terrestre que conhecemos hoje a partir do registro fóssil são alguns dos dinossauros, como o saurópode, como o sismossauro, e que ele tinha uma cauda como um cedro. Você pensa no cedro do Líbano? Eu quis dizer uma cauda como um cedro. Deve ter sido uma enorme cauda. Muitos comentários bíblicos, por exemplo, a Bíblia Nova Versão Internacional, em suas notas, diz que era um hipopótamo ou um elefante. Mas a cauda de um hipopótamo é um pedacinho de pele e o rabo do elefante parece um pedaço de corda balançando com o vento. É muito difícil saber porque muitos comentaristas, mesmo comentaristas conservadores, estão dispostos a pegar as descrições do livro de Jó sobre essa criatura e tentar aplicar para um hipopótamo ou algum outro animal quando a descrição não encaixa. Eu acredito que só eles sabem o motivo e o Senhor. Bom, talvez isso seja medo de parecerem bobos ou cientificamente simplórios ou qualquer outra coisa, mas está muito claro que a descrição do animal no livro de Jó
Não é a de um hipopótamo. Quando olhamos para a descrição dessa criatura, parece muito que se encaixa em um brachiosauro ou um apatossauro, um dinossauro do tipo saurópode. Leia a descrição do Behemoth enquanto olha para um fóssil no Museu de História Natural Pittsburgh Carnegie e os membros como grandes barras de ferro. É exatamente isso que parece. Não quer dizer que os ossos são feitos de ferro. Quer dizer que eles eram como grandes tubos de bronze e ferro. E grandes costelas, barriga imensa, cauda enorme. Claramente não está descrevendo um gato. Isso parece um dinossauro. O Leviatã, em Jó 41, não era um dinossauro, porque tecnicamente a palavra dinossauro só se refere a animais terrestres. Então, podemos dizer que é uma criatura que se parece com um dinossauro, que vivia no mar. A Bíblia o descreve como um dragão que vivia no mar. Essa coisa tinha o tamanho de um ônibus escolar e pesava 8 toneladas. E assim como o Leviatã é descrito deixando um rastro de lama, como pedaços de vasos quebrados, esse é o tipo de rastro que um crocodilo faz na lama. Mas não estou falando do crocodilo que conhecemos agora. Se você olhar para essa foto do crânio de um crocodilo dos tempos modernos e o crânio desses sarcossucos, você pode ver a grande diferença de tamanho. E com certeza se encaixa na descrição do livro de Jó, onde ele fala sobre como essa criatura destruiria arpões e flechas e riria dos anzóis e coisas assim. E também o livro de Jó descreve como se ele tivesse fileiras de escudo bem fechados, sem espaço entre eles. E o interessante é que a descrição dos sarcossucos inclui os tecidos que foram encontrados, as grandes escamas, e elas são bem fechadas e têm 0,5 metro de diâmetro, esses escudos do Leviatã. Está escrito que ele respira fogo. Quando as pessoas leem isso, dizem a Bíblia não pode ser levada a sério, porque essa é uma criatura mítica que respira fogo. E eu digo, espera um pouco. Quem disse que animais não podem respirar fogo? Pense nisso. Existe um pequeno besouro que se chama besouro bombardeiro, que pode misturar 2 compostos químicos como a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio e jogar gases quentes de 100 graus Celsius e afugentar um sapo. Pense na enguia elétrica, a habilidade de eletrocutar. Pense na naja cuspideira, que usa uma grande quantidade de ar de seus pulmões para criar um efeito de jato em seu veneno que é expelido e atinge os olhos dos inimigos. Você começa a olhar para algumas dessas coisas e pensa, tá bom, é possível que o relato dessas testemunhas tenha alguma evidência por trás? O interessante é que o focinho dos sarcossucos tinha uma bolha, um tipo de cavidade na ponta, e ninguém sabe para que servia. Poderia ser para misturar alguns compostos químicos ou era uma câmara? Um tipo de câmara de armazenamento de compostos químicos para gerar o fogo e a fumaça que o livro de Jó também descreve se referindo ao Leviatã. Temos o testemunho de pessoas que viram dragões no mundo depois do dilúvio, o que mostra que eles estiveram na Arca de Noé. Quando estamos falando sobre dinossauros e falando sobre dinossauros na Arca de Noé, na hora algumas pessoas que não acreditam nisso se utilizam do argumento de que dinossauros são muito grandes, eles não cabem na arca. Mas vamos pensar nisso por um segundo. Primeiro, qual é o tamanho médio de um dinossauro? O tamanho médio de um dinossauro é o de uma ovelha ou de uma cabra. Não é como um grande T-Rex ou com um longo pescoço como o apatossauro. Mas, então vamos olhar para o dinossauro com pescoço grande ou o T-Rex ou qualquer um desse tamanho. O principal que Deus queria fazer era ter 2 dessas criaturas na arca para que, quando o dilúvio terminasse, elas saíssem e pudessem se reproduzir, perpetuando a espécie. Então, Deus deveria querer mandar os mais jovens e a ciência hoje acredita que dinossauros podiam se reproduzir quando tinham 8 a 10 anos. Então, mais jovens, menores, a arca era grande, 140 metros de comprimento. E devia ter bastante espaço para 2 de cada tipo de dinossauro junto com todos os outros animais. Por que eles entraram em extinção depois do dilúvio? Porque o clima mudou depois do dilúvio, o clima ficou muito mais severo, com a topografia diferente. E também eles competiram com os homens por comida e espaço.
Muitos animais se tornaram extintos. Eles se tornaram extintos por acaso. Muitos deles morreram durante o dilúvio. É por isso que temos os fósseis. E os sobreviventes, que a Bíblia diz que estavam na Arca de Noé, um barco com proporções gigantescas, podem ter sido caçados pelos humanos, que é por isso que temos lendas com dragões sendo caçados. E a Era do Gelo, que quase com certeza aconteceu depois do dilúvio, não deve ter sido boa para os grandes répteis. Danny encontrou um vale profundo no fundo do oceano e mergulhou nele. Era escuro e difícil de ver, e ele achou que ninguém encontraria ele ali. Até que notou 2 olhos muito grandes olhando para ele. Das águas escuras surgiu outra criatura. Para qualquer um, ela pareceria grande e assustadora. Mas para Danny, ela era linda. E ele disse, eu sou o Danny, quem é você? O que soou como... Mas ao invés de ir embora, ela rosnou de volta. Eu sou Lucy. Eu pensei que eu estivesse sozinha. O Danny sorriu. Não está mais, nunca mais. E no fundo do oceano frio e escuro, os 2 dragões nadaram para viver felizes para sempre. Fim! Se pudessem provar que dinossauros têm 4.000 anos, não seria o fim da evolução. Nada seria o fim da evolução. Somente o retorno de Jesus Cristo. O homem não consegue tolerar um Criador, porque ele, exceto o que reconhece Jesus como seu Salvador, não consegue tolerar um Criador, porque isso envolve responsabilidade. Então temos que explicar como passamos a existir espontaneamente sem um Criador, sem um autor, sem um construtor. Como a natureza criou sozinha matéria, energia, tempo e espaço. Isso deve ser o bastante. Na verdade, essa é a filosofia da ciência hoje em dia. Cientistas não são mais objetivos do que outras pessoas. E têm uma visão do mundo sobre isso. Se o relato do dilúvio for verdade, quer dizer que Deus julgou o pecado. O que quer dizer que somos responsáveis por ele. E isso é muito ruim para algumas pessoas. Não é uma surpresa para mim tudo que encontramos como evidência de homens e dinossauros juntos. Porque se você acreditar no relato da criação, ele diz que no 6º dia, Deus criou todos esses animais. E o homem também. Por isso, eles viveram juntos. Os dinossauros não viveram 1 milhão ou 65 milhões de anos antes dos homens. Eles viveram juntos na Terra. Assim que você olha para o tecido mole, combinado com a evidência de homens e dinossauros ou dragões interagindo, tudo se encaixa. A própria evidência se encaixa. O dogma de milhões de anos não nasceu da evidência. Pelo contrário, a evidência foi forçada para dentro desse dogma. A teoria da evolução é dirigida pelo paradigma e não pela evidência. Muitas pessoas, quando pensam em criacionistas que são formados em ciências, pensam como podem acreditar na criação. O que eles não percebem é que a criação é um caminho lógico para olharmos para o mundo que temos hoje à luz dos relatos históricos da Bíblia. Tudo faz sentido. Faz muito mais sentido do que pela perspectiva da evolução. O motivo para termos os montes Apalaches e o Himalaia é por causa do dilúvio. E todos os montes que temos se formaram assim. Por que temos bilhões de coisas mortas enterradas em camadas rochosas por toda a Terra? Porque a Bíblia diz que todos os montes embaixo dos céus foram cobertos pela água e todos os animais foram submersos e a água misturou areia e lama e enterrou bilhões de coisas mortas embaixo das camadas rochosas por toda a Terra. Então me apego à visão de que a Bíblia explica o que aconteceu no passado. Podemos testar isso e podemos descobrir que a evidência apoia isso. Na verdade, eu sentia que era alguém especial. Porque podia dizer para Deus como ele fez tudo. Eu coloquei Deus em uma caixa e dizia: Deus, você começou assim, mas foi assim que você fez. Você usou a evolução. Mas, quando percebi isso, me senti atingido bem nos olhos. Como fui arrogante. Então, ele começou a me mostrar as evidências. Muitas das evidências das quais já falamos hoje. E essas evidências só serviram para provar que a Bíblia é verdade. Pensei que a biblioteca fosse pública. E eu posso ajudá-lo com alguma coisa? A história parece uma pregação. Quem decide o que vai ser lido? Eu sinto muito se sentiu assim. Eu escolhi a história, eu achei que fosse uma boa história. Nem todo mundo acredita que Deus existe.
Eu gostei, papai. Podemos levar para casa? Claro, querida. Vem, vamos pegar outros livros. Qual o objetivo? Por que se importa com a idade dessa pedra, com a idade desse fóssil, em como esse animal ficou desse jeito? Mas significados ocultos tocam no centro do nosso ser que respondem à grande pergunta da nossa vida. Quem eu sou? De onde eu vim? Qual o significado da vida? O que acontece depois que eu morrer? Essas grandes questões são respondidas por informações da criação. Hoje, eu vi que a maior objeção que as pessoas têm para não aceitar Jesus é porque aprenderam sobre a evolução na escola e os milhões de anos. E dizem, por que eu devo confiar nas partes da Bíblia que falam sobre Jesus quando não se pode confiar nas primeiras partes que falam sobre a criação? Quando eu era ateu durante o período universitário, porque eu acreditava que tudo se formou sozinho, eu acreditava nos milhões de anos, e era óbvio que a história da Bíblia... O Evangelho dependia disso. Se a evolução e os milhões de anos estavam certos, o que a Bíblia ensinava não fazia sentido. Foi só quando alguém me deu um livro que explicou como eu podia olhar para os mesmos fatos e interpretar eles logicamente e racionalmente de uma forma que não era só intelectualmente satisfatória, mas fazia sentido com a Bíblia e fazia mais sentido do que o ponto de vista de muitos anos da evolução que eu me tornei cristão. Hoje, as descobertas científicas geológicas estão confirmando que processos que pensávamos que levavam centenas de milhares ou milhões de anos podem ser feitos muito rapidamente, o que apoia a ideia de criação repentina, a ideia do dilúvio de Noé e dá apoio adicional para a verdadeira história da Bíblia. Seu conhecimento sobre o Criador é testificado pela criação. Os céus declaram a glória de Deus. Quando você está falando sobre astronomia ou microscopia, elas são fronteiras da ciência, que são um testemunho da criação. E essa criação é suficiente para nos fazer responsáveis. A Bíblia é muito clara de que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E se você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus, então Ele nos deu um registro perfeito no qual podemos basear nossas vidas, basear nossa visão. E, portanto, como a visão do homem está sempre mudando, a opinião dos homens mudou durante as décadas, séculos. Mesmo de um ponto de vista experimental, faz sentido descansar nossa esperança, nossa fé, nossa vida na sabedoria de Deus e não na sabedoria dos homens. Em um tribunal de justiça, um juiz e um júri vão procurar por testemunhas, não vão? Se eles querem estabelecer o que aconteceu no passado, na cena do crime. Eles podem ter todas as evidências que quiserem, mas os cientistas forenses não estavam lá. Eles estão interpretando o que a mancha de sangue pode significar, o que o resíduo de pólvora e o ângulo querem dizer, mas eles podem estar errados. O juiz e o júri vão determinar o caso a partir da testemunha que estava lá, que pode descrever exatamente onde a pessoa estava com a arma, o que aconteceu quando a arma foi disparada. É isso que temos com a Bíblia. A Bíblia está nos dizendo quem estava segurando a arma, quem atirou, o que aconteceu. Os cientistas não estavam lá. A Bíblia vale por si só, mas com a ciência podemos estabelecer que é verdade, podemos encontrar confirmação, podemos encontrar evidências de que realmente aconteceu desse jeito. E quando eu faço o teste, eu vejo que há evidências no mundo de Deus que dão suporte à sua palavra. O ponto é que o próprio Criador que fez tudo isso entrou em sua criação e cumpriu uma missão que não podíamos cumprir sozinhos. E ele fez para nós. Essa é uma descoberta desconcertante que espera todas as pessoas que desejam descobrir mais sobre isso. A ciência só está aqui para remover pedras de tropeço para as pessoas que escutam a mensagem do Evangelho. Não somos salvos porque acreditamos em Gênesis 1:1. Somos salvos porque acreditamos em Jesus Cristo. É somente pela fé e por Cristo, somente pela graça. Pensem como a evolução é contrária ao cristianismo. Evolução é essa ideia de sobrevivência do mais forte, o que realmente significa extinção dos mais fracos. A grande maioria de tudo entra em extinção e, mesmo assim, como o cristianismo trata das coisas, o coração do cristianismo não é a sobrevivência dos mais fortes, mas o mais forte de todos, Jesus Cristo, morreu.
pelos fracos, para que eles pudessem sobreviver. Somos eu e você. Jesus entrou na raça humana, apesar de ser o Criador. Ele entrou na criação e veio como homem. Viveu uma vida perfeita, tendo uma morte como substituição na cruz por nossos pecados, para que pudéssemos ser redimidos. E a pessoa que reconhece seu pecado e está disposta a se humilhar diante de Deus, se arrepender de seus pecados e receber Jesus Cristo pela fé, é o que a Bíblia se refere como nascer de novo. Essa pessoa recebe nova vida porque estava morta em seus pecados e agora tem nova vida que vem de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo.